Fala, povo, tudo bem com vocês? Professor Ângelo Dias aqui mais uma vez no Barão Coworking para o episódio de número 17 do podcast Você na Sua Agenda. Se você ainda não visitou lá o nosso canal no YouTube, visita lá o canal Voa Talks, se inscreve, acompanha os nossos episódios. Já temos 48 vídeos lá, mas são vídeos das lives que eu já fiz, mas sempre com esse objetivo de levar para você a melhor orientação e inspiração para a mudança de estilo de vida, sempre focado no estilo de vida ativo e saudável. E hoje, meus amigos, conforme combinado, como eu já conversei com vocês, essa semana eu estou particularmente muito feliz porque eu estou tendo a oportunidade de reencontrar dois grandes amigos que Campos de Goytacazes me deu. Não foi por acaso, mas como eu estava lendo aqui, relendo o meu livro, né, O Mercado Bem-Estar, eu falo deles da minha história e lembrei deles, e aí calhou de os dois virem fazer gravação comigo na mesma semana. E a primeira, é a professora Alessandra Abreu. Alessandra, que prazer gigante ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação. Ali, sabe por que você faz parte da minha história em Campos de Goytacazes? Não sei se você vai lembrar disso. Lembro. Mas o primeiro evento que eu fiz em Campos foi um curso de ginástica laboral, que você sempre foi uma autoridade dessa área aqui na cidade. E eu tinha acabado de fazer meu mestrado na área. E eu falei, Ale, vamos fazer um curso. E aí a gente fez esse curso lá na Academia Nova Estação, que abriu as portas para a gente. Então, muito obrigado por aquilo e por tudo mais que a gente vem trocando desde então, tá? Minha amiga, nosso tema hoje é muito importante, né? A gente está vivendo um momento onde a molecada, as crianças estão extremamente sedentárias. E existem estatísticas graves falando sobre, inclusive, o aumento da obesidade infantil por conta das telas, né? Exatamente. E aí, mas antes da gente entrar no tema, eu preciso conhecer, quer dizer, eu não, mas os ouvintes precisam conhecer um pouquinho melhor da Alessandra Abreu. Quem é a Alessandra Abreu? Então, primeiramente, agradecer, né, pela essa oportunidade, que vai ser fantástica, eu tenho certeza, dessa troca. E dizer que não só você que ganhou uma amiga, né? Eu ganhei um amigo, Opa, né? com certeza, com certeza. E é uma satisfação muito grande estar aqui, podendo dividir esse momento agora, um pouquinho de experiência. Né? Bacana. Bastante, minha caminhada. Bastante. Isso aí não é pouquinho, não, isso é grande. Então, Alessandra, filha de Paulo Roberto Gomes da Rocha, né? E Vânia de Abreu Rocha. Então, a Alessandra é uma pessoa muito dedicada. Já desde os 14 anos, que eu já sabia que eu ia ser professora de educação física. Que legal, que legal. Porque no clube que eu nadava, eu sempre queria ajudar. E aí o professor uma vez falou assim, olha, vem, você vai me ajudar agora aqui, guardar as pranchas, vai estar sempre fazendo algo aqui para poder colaborar com a gente. Aí dali eu me empolguei, né? E sempre, desde os 14 anos, sempre tive no esporte, né? E aí depois veio o segundo, na verdade, a formação de professora, né? Eu estudei no IEPAM, né? Instituto, hoje que é o ISEPAM, né? E dali eu tive a oportunidade também, dentro do esporte, dei alguns trabalhos aí no futsal, né? Legal. E aí jogava pelo time da escola, e aí ganhamos alguns troféus. Tive a oportunidade de conhecer o André nessa época, seu irmão, né? Referência. Referência, excelente dentro do futsal e da vida inteira, porque se tornou um grande amigo também hoje. E aí depois veio logo assim que eu me formei, veio a faculdade de Educação Física para Campos. E eu fui da primeira turma, né? Caramba, da Universo. Da Universo? Da Universo. Então já vai aí para 25 anos, né, de formada. E também jogava pela faculdade, ganhei bolsa na época e estou até hoje. Que bacana, que legal. Então o esporte sempre esteve na minha vida.
Então não podia mudar, né? Tinha que ser professora de educação física. Caramba, e realizada, né? Que realizada. Bom. Porque, na verdade, o professor, em forma geral, né? Eu acho que a gente está aqui para ajudar. Com né? certeza. Apesar de a gente ter a formação, mas a gente está nesse processo, né? De poder ajudar, contribuir, né? Na formação daquele que está aí crescendo, né? Começando, e de todas as faixas etárias, né? Verdade. Porque dentro desse tempo todo eu tive a oportunidade de estar com criança e também até a melhor idade, né? É verdade, verdade. Mas realizada, sou uma pessoa que eu acho que eu fui uma guerreira, né? Por ter trilhado o meu caminho dentro do esporte, né? Que é uma ferramenta gigante na vida de qualquer ser humano. E, além disso, poder pagar a sua faculdade, né, sozinha, sem ajuda, trabalhando. E ajuda, sim, lógico, depois, né, a gente teve ajuda com os jogos, né, que a gente ia fazer parte, e aí ganhamos bolsa e tal. Mas a luta, né, naquela época não era fácil. Verdade. Né, mas realizada. Puxa, que bom saber disso. Sorte nossa ter você na educação física. Minha amiga, então, por que... Aí você já mais ou menos deixou a bola rolando para a primeira pergunta. Por que trabalhar, então, com esporte para crianças? Então, na verdade, trabalhar com criança, né, é vida, é descoberta. Trabalhar com criança é você estar sempre na vitalidade, né, na energia, porque você tem que ter energia, né? Primeiramente, gostar de criança. Não tem como você trabalhar uma situação, né, você escolher, né, um viés para trabalhar, escolher um grupo sem de pessoas, um grupo de pessoas para trabalhar, né, sem gostar. Sem gostar, né? De gente. Exatamente. Então você tem que gostar de gente. E de criança, mais ainda, né? É verdade. Porque o desgaste é grande, você tem que estar com motivação, você tem que estar sempre inovando, você tem que estar criando, muita paciência, então tem que ter energia, né? E hoje eu estou com essa missão, né? Apesar de trabalhar com todas as faixas etárias, eu já trabalhei, mas hoje o meu carro-chefe são os meus anjinhos. Então é por isso que você escreveu aqui nessa garrafa. Gente, olha o presente que eu ganhei, espetacular. E olha só, quando eu crescer, eu quero ser criança. Quando você falou da vitalidade, é isso mesmo, né? Criança é o exemplo dessa vitalidade, dessa energia sem fim. E aí, então, em tempos de telas, minha amiga, esse é o nosso tema central. Fazer os seus anjinhos praticarem atividade física. Já que hoje a educação física tem um concorrente aí, ó, fortíssimo. Que aqui esse caboclo, essa criança, que é um nativo digital, ele já nasceu com isso na mão, ele tem uma facilidade absurda de visitar o mundo inteiro através de imagens, sons, enfim. E aí, como é que você está conseguindo concorrer com esse cara aqui? Fala para nós. Então, na verdade, né, é um concorrente fortíssimo, e que chegou um determinado momento que eu achei que a gente ia perder, né? Mas quando veio o momento da pandemia... né? Então, peraí, só para criar uma noção de tempo aqui. Antes da pandemia, você chegou a pensar que a gente ia perder para o celular? Sim. Tá. Então continua. Tá. E aí, o que acontece? Na pandemia, a gente teve a grande cartada, né? Por mais que as crianças estavam proibidas de sair de casa, né? Pelo menos para ir com o pai na padaria, voltar, entrar no carro, não podia descer, né? Tinha toda aquela situação que, quando a gente para pensar hoje, a gente não acredita que a gente viveu tudo aquilo, né? Nesse momento, né? Quando abriu a oportunidade da gente poder fazer as atividades ao ar livre, eu tive que me reinventar
porque, na verdade, o esporte de contato não poderia ter. E o que a gente vai fazer? Aí o grande X da questão foi o Funcional Kids. Isso. O Funcional Kids foi o carro-chefe da pandemia. Perfeito. Então, eu tive que marcar as quadras, né? Com aquela limitação, cada quase um box para cada criança. Um box para cada criança ali. Legal. E a gente conseguiu, né, fazer com que a gente tirasse essas crianças, né, com a liberação, tirasse essas crianças do seu sedentarismo e da tela. E por conta de não, né, de estar muito tempo parado dentro de casa, queriam sair, esse foi o X da questão de nós profissionais começar a se reinventar e criar, né, ser atrativo aquelas atividades para que eles pudessem se manter ali, né, fazendo a prática. E, na verdade, assim, eu, na verdade, hoje não tenho desafio, né, não tenho dificuldade, porque nesse momento que eles saíram de casa, tiveram o gostinho de poder ir para a rua, respirar o ar livre, não ficar só dentro de casa, né? Então, a gente também fazia todas as atividades nas quadras descobertas, né? Para poder ter a questão mesmo do ar livre. E criamos umas atividades também dentro do campo, né? Ao ar livre. Então, aquele espaço todo que tinha ali e que podia, né, ser proporcionado para eles, aí você via aquela garotada toda ali correndo, né? Lógico que delimitado, dentro das suas limitações. Isso. E eu também não podia utilizar nenhum tipo de material que eles pudessem apalpar, né? Ter contato com as mãos. E aí veio o Funcional Kids, aonde foi o X da questão e o carro-chefe mesmo, aonde a gente conseguiu manter, né, 6 meses de atividade física até ser liberado o esporte coletivo. Nossa, a gente ficou 6 meses só fazendo funcional. Era a única atividade permitida, né? Exatamente, 6 meses. Mas aí, minha amiga, olha só. Beleza, a gente está falando de um grupo que viveu isso com você. Uhum. Depois que a gente voltou para o momento que liberou tudo, né? Eu lembro que teve um economista que escreveu isso. Ele falou que estávamos vivendo a euforia do presencial. Isso. O povo saiu de casa para... As academias ficaram lotadas nessa época. Verdade. Foi o maior número de matrículas das academias na história do Brasil, né? No Brasil inteiro, não foi só Campos, Rio, não. No Brasil inteiro. Não. E aí foi num congresso até que a gente, da IRSA, né, que acontece todo ano. Na época eu lembro disso, foi 2022, se eu não me engano. E o economista falou que estamos vivendo a euforia do presencial. Só que aí depois acalmou, né? Veio aquela avalanche, mas aí depois as outras, porque a academia foi uma das primeiras coisas que pôde ser feita, que pôde voltar. Quando as outras atrações puderam voltar, aí a gente foi dividindo o público. Sim. Então, assim, depois que acabou essa euforia do presencial, você, obviamente, desde então, você continua recebendo novos alunos. Sim. Né? E esse povo novo aí que não viveu isso com você, eles não têm resistência à prática da atividade física? Então, a gente teve um pouco de resistência em relação a muitos pais, né, que tinham medo de levar o seu filho, né, naquele momento que ainda estava em transição, isso, incerto, volta, não volta, né, aquela coisa toda. Houve um pouco de resistência em relação a isso e nós tivemos também um momento que liberou, mas aí tinha que fazer com máscara. Isso. Né? Isso foi um horror, né? Porque imagina as crianças de máscara correndo, nossa, né? Enfim, passamos por esse momento também. E aí, depois já foi tirando a máscara, então a coisa foi ficando mais à vontade. Eu me lembro que meado de 2022, a gente já estava o pessoal já também cansado, né? De vivenciar, de muitas perdas, de muitas situações que eu tive muitas crianças traumatizadas, tá? Por conta de perda dos avós, né?
ou até da própria mãe ou pai, e a gente teve que ainda quebrar, né, essa situação, que com muito cuidado, com muito zelo, puxar, né, trazer essa criança para poder estar fazendo a prática. Mas a gente conseguiu vencer. E na sua pergunta, hoje, eu não... de 2022, né, do meado de 2022 para cá, eu vou ser muito sincero para você, eu não tive dificuldade nenhuma. É mesmo? A garotada tá vindo. Eu tenho fila de espera. Que legal. Eu tenho fila de espera. E me diz uma coisa. Bom, você tem fila de espera. Eu não sei, Ângelo, te cortando rapidinho, eu não sei, porque, na verdade, a modalidade, o carro-chefe e a paixão nacional é o futsal, o futebol, né? A paixão nacional. Apesar da gente ter várias modalidades. Quais são as modalidades que... Eu tenho modalidade hoje. As modalidades são capoeira, funcional kids, basquete, vôlei, handball, futsal e judô. E o funcional kids? Então, o funcional kids foi o momento. Eu tenho funcional kids, tá? Sendo que em uma proporção muito menor. Hoje o pessoal quer coletivo. Eles querem um coletivo. A gente vai... Bom, gente, só para contextualizar, o que a gente está falando aqui é da Bons Ventos, que é a empresa da Alessandra, que faz, na verdade, uma proposta de esporte no contraturno da escola. Isso, né? Exatamente. A parte da educação física escolar. Beleza. E aí, me diz uma coisa. Você disse para mim que a garotada tá sendo fácil receber as crianças, elas estão começando a fazer atividade física. Sim. E manter essas crianças fazendo, também é tranquilo agora? Então, não está sendo desafio para Bons Ventos, né? Como eu te disse, a gente está com fila de espera, né? E a gente não tem esse tipo de problema em relação a ter que buscar estratégias para a gente aderir, né? Captar e manter. Captar e manter também. Tudo então, pelo amor de Deus, de um professor de educação física escolar para outro, conta o segredo do sucesso aí, porque a gente quem trabalha com educação física escolar está tendo muita dificuldade de fazer os alunos fazerem atividade física na aula de educação física. Sim. O que você pode sugerir para a gente? Essa situação, eu acho que é um pouco diferente da situação da Bons Ventos com a escola, né? Apesar de eu estar dentro da escola. Perfeito. E eu tenho vários amigos também que são professores de educação física escolar. Isso. Né? Eu acho que isso está faltando um pouco de criatividade, de vontade, porque não é só você pegar a bola e dar para a criança. Perfeito. E sim você ter um trabalho lá atrás. Então, dentro da escola, precisa ser visto se lá na educação infantil isso está sendo aguçado. Entendi. Tá? Por quê? Porque desde o momento que eu pego essa criança de 2, de 3 anos e começo a inserir, estimular, né, a prática da atividade física dentro da psicomotricidade, né, dentro da coordenação motora, dentro da ludicidade, essa criança com 4, com 5, com 6, isso já está introduzido e já vai embora. Entendeu? Perfeito. Tá. E aí me diz uma coisa, qual o papel do papai e da mamãe nesse processo de aderência à atividade física? Então, isso é muito importante. Na verdade, eu acho que o grande X é o papai e a mamãe nesse primeiro momento. Perfeito. Porque ele que vai ser o impulsionar, né, dessa criança para a prática. Né? Então, normalmente, a criança, quando ela está lá com seus 6, 7 meses, aquele pai que também lá atrás e na sua criação, na sua vivência com o seu pai e com sua mamãe que incentivou ele vai naturalmente fazer isso com o seu filho. Então, tem aqueles pais que nasceu 6 meses, 7 meses, já quer botar lá na natação para bebê. Olha que legal, né? Então, daí
a gente já começa, essa criança ela vai ser diferente daquela que não teve, né, esse incentivo. Então, eu acredito que o maior X mesmo da questão é a gente poder incentivar, a gente poder tá abraçando a causa, né, nós professores, mas esses pais, eles precisam, né, fazer com que seus filhos consigam aderir, consigam enxergar com, né, lógico, com o incentivo deles, porque a criança ela não pode ir sozinha para uma academia, ela não pode ir sozinha, né, para uma ginástica, e o pai tem que incentivar, o pai tem que levar. Então, esses pais precisam, né, muito agora, como a gente estava falando das telas, né, muitos chegam lá, meu Deus, Alessandra, me ajuda, porque eu estou precisando tirar meu filho da tela. Está sendo comum esse apelo? Está sendo comum, está sendo comum. E isso é assim, diariamente eu estou recebendo esse tipo de pai desesperado. E isso daí está acontecendo muito com aquela transição da criança para a adolescência. Porque o adolescente, ele já, né, entra naquele momento de dificuldade de querer dormir muito, né, da preguiça. Aí são os hormônios, né, que já estão ali em transição, em mudança. E aí esses jovens de 13, 12 não querem fazer o esporte. Por vergonha, tímidos. Eu tive muitos esse ano com esse problema da timidez, da vergonha, de não querer ir, de se socializar, porque está em um lugar diferente da escola, não está com um amiguinho. Mas peraí, deixa eu só recapitular aqui. Como a Bons Ventos trabalha numa atividade contraturno, né? Os pais são os seus clientes, eles pagam, né, a Bons Ventos a mensalidade X lá, e eles levam as crianças para lá. Eles é que levam para ela, ou ela já está na escola e acabou a aula, ela vai para a atividade com você. Então, o que acontece? A Bons Ventos hoje, dentro do Colégio Salesiano, né, que eu estou, nós atendemos o público do Salesiano e a gente é aberto à comunidade. Então, Perfeito. A gente atende outras pessoas também. Que bom. Então, a criança que estuda no Salesiano, ele já passa por dentro do Salesiano, bateu o sinal, ele já vem, tá? E já fica com a gente dentro da Bons Ventos lá. E a criança que vem de fora, o pai traz, tá? Leva. Não, então, só para contextualizar isso, porque assim, pelo que você fala, efetivamente os pais têm um papel fundamental nesse processo. E assim, quando o pai fala para você, me ajuda, porque esse me ajuda, inclusive, está ficando bem, bem comum mesmo. Inclusive, isso virou tela hoje. Tempo de tela é um assunto que está tomando aí as redes sociais, as escolas, as conversas entre os profissionais da área, porque realmente virou um negócio grave do ponto de vista de saúde das crianças. Exatamente, grave. E o que está acontecendo, na minha opinião? Estamos todos perdidos. A criança está fazendo como dizia a nossa avó, que é pobre quando nunca comeu melado, quando come se lambuza. Então a molecada caiu de estar vivendo aqui dentro, né? Está numa outra dimensão. Os pais não sabem o que fazer para parar. Os professores também não sabem. Então, nesse momento que estamos todos perdidos, eu estou vendo, assim, por exemplo, uma reação nas escolas, uma ação, né? Ou melhor, uma reação, que é para tudo. Vamos proibir o celular na escola. Isso dá um outro podcast. A gente pode até pensar em conversar sobre isso depois. Mas eu percebo que é uma reação meio que desesperada. Por não saber o que fazer, porque é melhor proibir e depois a gente vê como é que fica. Mas avançou de uma forma tal que hoje está trazendo vários problemas de saúde para as crianças. E aí, como é que você está ajudando os pais nessa? Fala para mim. Então, o que eu oriento, né?
eu tenho até um exemplo, né, de uma outra escola que eu também tenho a prestação de serviço, que trabalho, e, na verdade, eu acho que tudo tem que ter limite. Eu acho que está faltando um pouco disso também, né? E se perderam, porque ainda está tudo muito recente. A gente vem trazendo isso, Ângelo, é uma consequência da pandemia. Perfeito. Tá? Então, não tinha o que fazer, era a tela, o videogame, era o celular, né? Televisão. Então, eu acho assim, que até a gente conseguir fazer esse desmame, né? Os pais estão perdidos, os professores estão perdidos. Só que a gente tem que fazer algo de recompensa. Na escola hoje, essa escola, né, o Vivendo Aprendendo que eu trabalho, a diretora fez uma caixinha e aí pode levar o celular para a escola? Pode. Mas você vai ter o horário para apanhar o seu celular. Então a criança estuda. Tia, posso pegar meu celular no intervalo? Pode, tudo bem. Depois do intervalo, você guarda o celular de novo, volta a estudar e você só pega no final. Sai 5h30, terminou a aula, está liberado para você pegar. Em casa, para os papais, eu acho que precisa de limite e você recompensar isso. Recompensar de que forma? Olha, criar uma agenda caseira. A criança acordou, colocar ele para ele arrumar a cama dele. Depois que ele fizer tudo isso, aí ele vai ter o momento dele. Isso, eu acho que tudo isso, conforme a logística da casa, é você fazer um combinado com o seu filho. E isso tem que valer. Porque eu, como professora, qual é a minha maior responsabilidade com o meu aluno, com a minha criança? Se eu combinei aquilo com ele, eu vou cumprir. E ele tem que olhar no meu olho e eu olhando no olho dele, ele também dando a responsabilidade a ele, o que ele também vai assumir comigo de compromisso. Então, essa troca com pai e filho tem que existir. E, infelizmente, em muitas das casas, pela correria do seu pai, né, dos pais, de ter que trabalhar, de às vezes ter que ficar com a empregada, né, com a sua babá e tal, isso acaba atrapalhando um pouco. Mas isso tem que ser uma regra para valer. É um combinado com o pai, com a mãe e seu filho. Eu acho que hoje exatamente o que não está acontecendo. São as reuniões, são os diálogos, são o almoçar junto. Hoje você não almoça mais com a sua família. Não, podem até estar todos na mesa, mas cada um está com o seu celular. Exatamente. Né? Que é mais a criança ainda. Hoje que panha lá, está aqui, exatamente o que você falou, e está ele lá no vidro d'água lá, do suco, com a sua tela vendo, e não existe uma comunicação. Aquele momento ali de você trocar ideias com a sua família, então isso está se perdendo. E a gente está perdendo para a tela. O pai e a mãe estão perdendo para a tela. Não é só o professor. Então, se a gente consegue fazer isso dentro de casa, fica mais fácil para cá, quando vem aqui fora, quando vem aqui para a rua. E nos ajuda. Aí, quando esse pai vem e me pede o socorro, exatamente é isso que eu converso com ele. Pai, como que é dentro de casa? Porque se está vindo com a dificuldade para cá, para mim, eu vou ter dificuldade também de ajudá-lo. Aí eu tenho que saber como que é em casa. Que aí eu vou estudar estratégia para eu poder ajudar. Mas se essa mãe fala para mim que não adianta, que já criou várias situações e que não cumpre. Não cumpre não. Você é autoridade dentro de casa, né? Então você que tem que mandar, não é o seu filho. Então aí é um outro detalhe, é uma outra situação. Então a gente precisa fazer isso valer, né?
eu não posso deixar meu filho pegar minhas forças. Então, isso está tendo muita dificuldade. Então, quando eu tenho alunos que são assim, tá? E que funciona diferente com a Bons Ventos. Por que funciona diferente? É porque, no final das contas, você impôs o limite. Exatamente. E eles estão respondendo a isso. Exatamente. Hoje eu tenho crianças, tá? Que vão para lá, para Bons Ventos, com o celular. Aí eu peço, guarda na sua mochila, que agora não é hora disso, ou deixa com a tia Alessandra e você vai passar na minha sala e vai apanhar. Acabou. E volta para sua aula lá e tranquilo. Aí eu não tenho problema com isso, tá? Já disse alguém que o que é combinado não sai caro, né? Então, exatamente. Mas você fez uma ressalva importante, porque assim, quem somos, não tem ninguém aqui, aliás, é importante que isso fique claro. A gente não está aqui julgando ninguém, tá? Até não porque pelo amor de Deus. Eu sou pai também, passei por essas dificuldades. Sim. E eu sei como é que é complicado, principalmente pelo fato que você falou. Por que a gente não pode julgar ninguém? Porque a gente vive num mundo capitalista, onde hoje o pai e a mãe precisam ir para o mercado de trabalho para poder ganhar dinheiro para dar uma condição financeira para os filhos, né? Para eles poderem estudar, fazer atividade física contra turno, ter plano de saúde, ter o tal do celular. Hoje é tanta coisa que eles têm que ter, né, vamos dizer exatamente. assim, para ter uma qualidade de vida melhor. E os pais estão buscando isso nessa loucura que é o mundo capitalista para tentar atender. E aí, resultado, esse povo está trabalhando 8, 10 horas na rua, quando chega em casa quase não tem nem força para falar, quanto mais para impor limite, para discutir, enfim. Então, realmente, mas é um ajuste que precisa ser feito. Você falou tudo, eu concordo com você. A gente precisa, assim, né, ser mais firme, né? E exatamente o que você acabou de falar. Às vezes os pais chegam em casa tão já esgotados, né, que acaba cedendo. Cedendo, Essa palavra ceder, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado com ela. Eu tive aqui o papo era sobre sono. Psicóloga Maria Cruz, aliás, Maria, obrigado sempre. A Maria Cruz, ela, durante a conversa sobre sono, a gente falou de telas, porque uma das coisas que a tela atrapalha é o sono da garotada. Eles acabam dormindo menos porque ficam jogando videogame ou nas redes sociais mais tempo. E aí ela foi categórica, ela falou assim, Ângelo, isso é falta de limite em casa. Ela até brincou, essa parada é com pai e mãe, até porque ela é mãe, inclusive, de filhos pequenos também. E aí ela falou isso, ó, a gente que tem que falar, a gente tem que negociar, sentar, trocar ideia. E você usou uma palavra aí que tem a ver com a teoria da criação do hábito, né? Que é a tal da recompensa. Uhum. Que exemplo de recompensa que você pode deixar para os pais aqui que eles podem trocar, vamos dizer assim, pelo tempo de tela? Então, o que acontece? O que você faz lá para o garoto dar o celular para você sem brigar contigo? O que acontece? Eu acho que a gente tem que ver, sem ser a tela, o que o seu filho mais gosta. Entendi. Então, eu gosto de ir, ele ama ir na pracinha. Né? Andar de bicicleta, ele adora, né? Sei, um exemplo aí adora comer uma pizza. Isso. Né? Então, a gente tem que ter a estratégia de ir lá onde ele mais gosta, né? E falar, olha, filho, se você cumprir isso aqui, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer juntos. Eu vou à pracinha com você. Né? Porque um ponto também, Ângelo, que eu sei que os pais têm que trabalhar e tal, mas um ponto que está deixando, né, que acaba, é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Então, a parte dessa presença do pai na vida dos seus filhos, pelo menos que seja 1 hora por dia, 2 horas por dia, isso está sendo uma falta drástica, vamos dizer assim.
Mas esse relato você escuta das próprias crianças? A gente não escuta, mas a gente sente. Por quê? Esses dias, né, teve uma criança com 7 anos que virou para mim e eu tô sentindo que estava triste. E sempre fica comigo lá na escola e tal. Aí, de repente, eu falei assim, o que está acontecendo que hoje você está assim? Você está tristinho? Não estou gostando do seu olhar. Não, não é nada. Aí eu falei assim, não pode? Que idade? Você, 7 anos. Você é serelepe. Vambora, vamos lá embaixo, vamos jogar com tia Lê e tal. Não, não quero. Aí, todo sentadinho, daqui a pouco deitado e tal, e pergunta uma coisa. Você brigou hoje na escola? Tá sentindo alguma coisa? Tá com sono? Não, não, não. Aí eu fui e falei assim, tá com saudade da sua mãe? Aí as lágrimas. Caraca. Então isso é grave. Caraca. E aí a gente consegue, a gente, né, acaba por estar por perto e de estar convivendo 2 vezes na semana, a gente sabe, a gente consegue ter essa sensibilidade. E aí, na mesma hora eu liguei para a mãe. E a mãe estava próximo, né? E aí chegou e tal, abraçou e tal, aí acabou. Então, essa correria, né, dos pais, esse vulco-vulco, né? Essa expressão é bem daqui, esse né? Vulco-vulco. A gente, às vezes, tem hora que a gente fica no automático, eu tiro por mim. E às vezes a gente deixa até de apreciar o belo, o céu azul que estava lindo hoje, uma flor, né? Tem um autor, Pedro Salomão, ele é conhecido como Pedrinho Salomão, e ele tem uma frase sensacional que ele diz o seguinte: a pressa é inimiga da humanização. A gente fala sempre que a pressa é inimiga da perfeição. Mas ela causa um dano maior, que ela é inimiga da humanização. Isso que você, esse exemplo aí que você deu da mãe que chegou e foi lá, o que é isso? Ela humanizou, né? Veio, o abraço. Exatamente. É um negócio. Ela acolheu. Né? Ela que era aquilo só que ele queria, mais nada. Ele só queria aquilo, ele estava com saudade dela naquele dia, naquela hora. Então, assim, e a gente não dar tempo para essas coisas, a essa vida louca que a gente tem de correr atrás de relógio, de produzir, você esquece de prestar atenção ao seu redor. Né? O que a gente fala, aquela monja Coen, né? Não sei se você já leu, já. Fala de meditação, que é o tal do mindfulness, né? Que é estar presente aqui e agora. Então, por exemplo, agora a gente está conversando aqui, eu estou totalmente focado no que você está falando, a gente está aqui trocando ideia, trocando informações importantes. Eu não posso estar aqui na sua frente pensando em outras coisas. Eu tenho que correr porque eu vou dar aula, eu vou fazer... Sim. E é o que está acontecendo com a gente, né? A gente está perdendo a capacidade do viver o aqui e o agora. E por isso a importância da meditação, por exemplo, de dar aquela respirada para trazer você para cá. Então, que legal que as crianças têm você, têm o time da Bons Ventos para poder dar esse suporte. E principalmente, né? Trocar com os pais. E que legal quando os pais vêm dividir essa... Porque é difícil mesmo, não é fácil fazer isso. Não está sendo fácil para ninguém. E como a gente falou, estamos todos perdidos. Então, quanto mais a gente se unir, pais e professores em especial, para trocar experiência, para ajudar a criançada, melhor. Assim, né? Eu tenho um sonho, que a gente sonha o tempo inteiro, claro, né? Mas eu tenho um sonho, já que surgiu essa oportunidade de você estar falando isso, de realmente trazer esses pais para um bate-papo mesmo, sabe? Eu tentei fazer isso. Pô, vamos fazer, Ale. Vamos fazer. Porque, às vezes, muitas das vezes eu vejo que o pai está no automático. Ele precisa ser desligado. Ei,
Calma aí. Lembrando que, gente, não é implicância com o sexo masculino, não. Não só o pai, não. Quando a gente fala pai, é pai e mãe. Exatamente. Senão os pais já vão falar, meu Deus, que perseguição é essa? E aí, é porque essa caminhada depende deles, né? Não pode ser só nossa, né? Não pode ser transmitida só para a escola a responsabilidade. Não estou dizendo que eles não tenham, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que ter muita preocupação, né, quando a gente fala disso, porque não é uma coisa única. E sim, é uma união, né, de fatores. Da escola, exatamente, da escola, da escolinha dele, de esporte, do inglês, do teatro, né? Então, é você dar as mãos e poder caminhar junto em prol do seu filho, dessa vida que está aqui e que está nas minhas mãos. Então, se está nas minhas mãos, é isso que eu converso com o meu time. Se está nas nossas mãos, por que veio para cá? A gente tem que descobrir por trás disso o que quer, o que essa criança está precisando para poder a gente ajudar a caminhar. Às vezes, não é só no esporte, tá? Não, com certeza não. E que legal. Mas o esporte nos dá a oportunidade de conhecer melhor a criança. Né? Que lá no esporte ele se, como dizem os poetas, se desnuda, né? Ele se apresenta como ele é de fato. Sem a máscara, porque quando ele vai para o esporte coletivo em especial, o cara se revela. Exatamente. Né? Quem é aquele cara? Mais competitivo, mais colaborativo. E tem, pegando esse gancho aí agora, e já que a gente está falando com os papais, com as mamães, legal. Eu quero aqui também fazer um alerta. Por favor. Não é aquele esporte que o pai escolhe. É o esporte que o filho escolhe. Isso, bem lembrado. Porque às vezes o pai é um frustrado lá atrás, né? Porque talvez na época dele não conseguiu, né? Aquela época também era um pouco mais difícil para o pai, para a mãe pagar e tal. E aí, às vezes, a gente quer colocar no nosso filho a nossa frustração. Verdade. E isso é uma coisa que é vivo dentro da gente lá. Não, e isso, as crianças... isso desde sempre, né, Alessandra? Desde verdade. que você lembrar aí da gente, estudante de educação física, a gente já escutava isso na graduação dos nossos professores. Verdade, né? verdade. Então isso é cultural. Né? O pai que quer o filho jogador de futebol, a mãe que quer ter uma filha bailarina. Exatamente. Né? Na verdade, ela queria ser bailarina e ele queria ser jogador de futebol. E hoje, Ângelo, a criança, dependendo da idade, né? Se for uma criança já de 8 anos, 9 anos, ela já tem mais ou menos definido o que ela quer fazer. Mas aquela criança de 5, de 4, de 3, ela precisa experimentar. Isso. E ela precisa experimentar, porque às vezes a mãe chega para mim e fala assim, Alessandra, fulano já fez isso, já fez aquilo, já fez tudo quanto é esporte, mas agora ela quer experimentar isso aqui e eu já não aguento mais, porque toda hora ela não fica em um. Disse, mãe, porque ela precisa, o universo dela é maior e a gente precisa deixar ela experimentar. Talvez tenha 10 e vai ser o 10º que ela vai se identificar. Ou não, né? Ou não. Exatamente. E ali, uma coisa muito importante que a neurociência ensina pra gente, cara. A Bons Ventos trabalha com uma faixa etária que é o momento mais importante para a gente criar valor, experiência motora, porque até os 12 anos de idade. Lembro do professor Vernon Furtado, lá no mestrado, falando com a gente. O que você puder dar para ele de experiência, de habilidade motora, de valores, de educação, é só até os 12. Depois dos 12, ele até brincava, que ele sabia que eu era pai já. Depois dos 12, você vai colher o que você plantou. Exatamente. Não tem mais jeito. Exatamente. Eu falei, meu Deus. E pegando esse gancho seu, isso é muito importante, pegando esse gancho seu, consequências da pandemia. Isso. A criança na pandemia, no momento da pandemia, vamos dizer que nós ficamos, eu acho que a gente ficou aí 2 anos na pandemia. Anos, E aí,
A criança que tinha 2 anos, ela não tem vivência nenhuma. A criança que tem 4 anos, ela também pulou uma fase na escola, porque ela ficou parada. Então, ela estudou, estimulou a parte da escola, tá, estimulou lá. Teve videozinho, né? Porque teve aquele momento da aula online. Mas e a parte psicomotora? Motora. Se não teve o papai e mamãe dando uma força... E hoje eu tenho deficiência em muitas crianças de 6, 5, 7 anos. Porque essa fase ela foi pulada. E aí você põe uma criança de 10 anos que foi trabalhada essa parte e pega uma hoje de 6 e 7 e pede para saltar, pular uma corda, vai rolar. Não vai rolar. Então a gente tem... Esse gap, né? Ficou um gap aí. A gente ficou com essa lacuna. Viu? Caramba, e a minha esposa, ela é enfermeira obstétrica, né? Ela trabalha com parto humanizado. E eu lembro que algumas mães que ela participou do parto nesse período da pandemia, obrigado, ela depois, assim, nasceram em 2020, 2022, foram apresentadas ao mundo. E muitas dessas crianças, a mãe falava para minha esposa, Dani, ela não está conseguindo se socializar, porque ela nunca tinha visto gente até completar 2 anos. Exatamente. Ou era muito bebezinho e foi conhecer gente com 4, com 5. Sim. Aí a gente não tem ideia do problema que isso é, né? Da dificuldade, de como você tem que trabalhar isso para resgatar esse processo. Né? Então, a gente hoje está colhendo, né, muitas consequências da pandemia. E lá na pandemia eu já falava isso com os pais. Eu já falava, olha, que bom que vocês estão aqui. Perfeito. Né? Que bom que vocês procuraram. Nesse momento da pandemia, eu me lembro que eu nunca funcionei a escolinha em dezembro. Certo. Eu paro em dezembro, faço a colônia de férias. E em 2021, que abriu agosto de 2021, abriu para poder ter os esportes coletivos, as academias e tal. E aí, em dezembro, os pais, não, vamos continuar, vamos fazer dezembro também. Aí eu fiz uma pesquisa com todos os pais num grupo, e aí 86% desses pais queria que eu continuasse o mês de dezembro, né? Porque precisava continuar. E aí a gente continuou e todo mundo ali aderiu e a coisa caminhou. Então, a questão do esporte para criança, eu não vi dificuldade. Eu acho que a gente conseguiu, né, manter, e a gente conseguiu assim, ver que aumentou a procura. E minha amiga, agora, já que a gente já apresentou Bons Ventos para Todos, eu vi que já estamos chegando aí na hora da colônia de férias das Bons Ventos, da Bons Ventos. A gente está em que edição? Quantas colônias você já fez? Então, dentro do Colégio Salesiano, essa é a 18ª. Eita, e aí me diz, caramba, olha que legal, 18ª. 18ª. Então, antes de pandemia já havia colônia de férias. Sim, 2015, dezembro de 2015 foi a primeira colônia no Salesiano. E vamos pensar aqui a colônia de férias como uma estratégia desse projeto Bons Ventos, né? De estímulo, de estimular o estilo de vida ativo nas crianças. Sim. Qual é o papel da colônia? Qual a importância da colônia nesse projeto? Então, na verdade, é dar oportunidade, né, a uma faixa etária que a gente não tem atividade física para eles, que é de 3 anos. Ah, legal. Então
Mas, quer dizer, você continua, tem todas as outras. Tem todas as e outras. E você abre. Aí eu abro 3, 4. E aí, o que você faz com essa garotada de 3 anos? Então, a colônia de férias, a programação é uma programação muito diversificada e muito voltada para a área do esporte, né? Legal. Incentivando exatamente, né, essa parte esportiva e além disso, lógico, a gente tem também a parte cultural, né? E a gente explora muito o espaço físico do Salesiano porque a gente tem 6 quadras, um ginásio, né? Tem um campo de futebol, tem um pomar, então a gente, né, diversifica bastante. A nossa programação é muito rica. Legal. E aí o incentivo maior aí é botar essa criançada para se mexer, né? Porque a gente acaba trabalhando ali, né? As valências físicas, as habilidades de cada um, né? Apesar da garotada lá dos meninos, se não tiver o futebol... Futebol ninguém vai. E mais interessante... Continua isso, o apelo pelo futebol ainda é forte. E das meninas? Qual o apelo das meninas? Então, esse ano a gente conseguiu fazer um campeonato, que esse campeonato ele começou em agosto, foram 2 meses de campeonato, nós chamamos 8 escolas, participaram 8 escolas, e aí a gente fez de todas as categorias, de 4 a 12. Mas tudo futebol? Tudo futsal. Futsal. Tudo futsal. Aí depois a gente fez o vôlei. Jogando futsal? Exatamente, a gente conseguiu, porque também é um sonho meu, fazer o time da Bons Ventos feminino. Legal. Eu ainda não consegui. Conseguiu. Mas nesse campeonato, eu consegui fazer o futsal feminino. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque tem um livro chamado Medicina do Amanhã, de um neurologista chamado Pedro Chestaski. E ele lançou esse livro em 2020. E nesse livro ele já coloca um dado da Organização Mundial de Saúde que 8 em cada 10, quase 80% dos adolescentes são sedentários. E o sedentarismo está maior entre as meninas. E aí eu falei assim, aí eu pensava assim, cara, os meninos são salvos pela peladinha, pelo futebol que ainda é muito atraente, né? Por isso que eu estou te perguntando, que atividade física está sendo mais atraente para as meninas? Na verdade, lá com a gente, eu tenho meninas no futsal, certo, tá? Mas eu tenho muitas meninas no vôlei. No vôlei. O vôlei... o vôlei é o apelo. Assim como o futebol está para os meninos, o vôlei está para as meninas. Apesar do handball, né, também tem muitas meninas. Mas o handball é uma modalidade muito pouco explorada aqui por nós. Nossa, em um único lugar que Brasil tem escolinha de handball é na gente. Gente, impressionante, né? Porque é um esporte maravilhoso, fácil de jogar. Assim, dos coletivos é o mais fácil para você ensinar, né? Para ser um início de modalidade. Sim. E ao mesmo tempo a gente não tem uma explosão desse esporte no mundo. Não tem. No Brasil em especial. Mas, enfim, faz parte. São coisas que a gente vai precisar ajudar, né? Isso faz parte das coisas que a gente tem que botar no papel e falar, cara, como eu ajudo? Assim como o vôlei passou por isso. Sim, e graças a um time de profissionais que trabalhou a questão do marketing, da gestão, e tornou o vôlei o que ele é hoje, né? E dali, o Ângelo também, o que acontece? A gente tem 2 turmas de vôlei, né? A gente tem de iniciante e o intermediário, né? E faixa etária diferente. Legal. E essas 2 turmas, exatamente os adolescentes, né? Que a gente tem de 12, começa com 11, o de iniciante, 11 a 13. E temos uma turma do intermediário, que é de 14, aí vai até 16. Então você já está com os adolescentes já também. Estamos com essa turminha de adolescente. Legal. A gente tinha uma turma muito grande de basquete, de adolescente, mas diminuiu agora dos adolescentes e agora está com 9 até 12, 13 anos o basquete. O basquete tem o apelo do NBA, né?
A garotada assiste jogos e tal. Então Mas aí, dos pequenininhos, nós temos lá uma galerinha no Funcional Kids e na capoeira. Que a capoeira também é fantástica. Maravilhoso. Esporte que Nossa, eu sugiro para todos os humanos da face da Terra. Exatamente. Tem que passar por lá. Assim, se você tem um filho, né, falando para os pais, você, filho ou filha, enfim, nessa coisa dele ficar testando qual a modalidade que ele gosta, dá uma passadinha por lá, porque você, numa única modalidade, você tem várias valências físicas, exatamente, incluindo ritmo. Exatamente. Então, isso é muito completo. E fora a parte cultural, né, que é riquíssima, belíssima, né? E quando o pai chega na dúvida lá, faz uma aula experimental da capoeira, né? Sensacional. Porque eu tenho um aluno que a mãe é fisioterapeuta, ela veio conversar comigo, Alessandra, ele faz 2 modalidades, capoeira e faz o futsal. E ela falou comigo, Alessandra, como ele melhorou no futsal. No futsal através da capoeira. Com certeza, com certeza. Porque ganhou condicionamento físico e, nossa, ritmo. Exatamente. Sensacional. Minha amiga, você sabe que papo bom dura pouco, né? Oh, meu Deus, aqui que pena que tá acabando. A gente podia ficar aqui uma vida conversando, porque o que não falta é história para contar. Não fala não. E aí eu queria que você fez comentários importantes, que é que o objetivo do Você na Sua Agenda é exatamente ajudar as pessoas a incluírem seus nomes nas suas agendas. E aqui a gente foi falar das crianças, e não tem como falar de crianças sem passar pelos pais. E aí, nessa coisa de os pais incluírem seus nomes nas suas agendas, incluir seus nomes nas agendas dos filhos também, né? Para que essa interação família, que é o nosso elo mais forte, nunca deixe de existir. Porque quanto mais forte for esse lar, né, a gente percebe que tudo vai ficar mais fácil para essa criança lá fora. Qual é a orientação que a Bons Ventos, que a professora Alessandra Abreu, baseado em toda a sua experiência de Bons Ventos, pode deixar aqui para os pais? Então, eu gostaria, né, nesse momento, de ler Por favor. E ficar como uma reflexão para os pais. Tá. Fique à vontade, a hora é agora. Vamos lá. Esse texto, ele é forte. E aí, eu vou deixar... Olha, eu tenho que arrumar um patrocínio de caixa de lenço para o próximo episódio. Vamos lá. Aos papais aí, né? Por que você paga para o seu filho praticar esporte? Um pai pergunta para o outro. Por que você gasta dinheiro e tanto tempo com treinos, campeonatos e passa tanto tempo correndo para ver teu filho jogar? Aí o outro pai responde, o pai do jogador. Bem, eu tenho uma confissão a lhe fazer. Eu não pago para meu filho jogar. O outro pai retruca. Então, se não paga para ele treinar e jogar, o que está pagando? Bom, responde o pai do jogador. Eu pago por aqueles momentos quando meu filho está tão cansado e ele sente que quer desistir, mas não desiste. Eu pago pela oportunidade que meu filho pode ter em fazer amizades duradouras. Eu pago a oportunidade de que ele possa ter incríveis professores que irão lhe ensinar não apenas sobre o jogo em campo, mas sobre o jogo da vida. Eu pago também para meu filho poder aprender a ser mais disciplinado. Eu pago para que meu filho aprenda a cuidar do corpo dele. Eu pago para meu filho poder aprender a trabalhar com os outros e ser um orgulho solidário, gentil e um respeitoso membro da equipe. Eu pago para o meu filho aprender a lidar com a decepção quando ele não ganha ou erra um movimento. Embora ele tenha praticado 1000 vezes, mas ainda assim ergue a cabeça e está determinado a fazer melhor da próxima vez.
Eu pago para meu filho aprender a fazer e alcançar objetivos. Eu pago para o meu filho poder aprender e demorar horas e horas e horas e horas de trabalho árduo e prática para criar um campeão. E que o sucesso não acontece da noite para o dia. Eu pago para o meu filho, para que meu filho possa estar em campo, ao invés de ficar envolvido com coisas erradas. Eu poderia continuar, mas para ser breve, eu não pago para ele treinar e nem jogar. Eu pago as oportunidades que o esporte proporciona para o meu filho desenvolver atributos que servirão para o bem de toda a sua vida e lhe darão a oportunidade de abençoar a vida dos outros, respeitando todos os espaços. Pelo que tenho visto por muitos e muitos anos, acho que é um grande investimento. É isso. E isso é o que posso deixar para os meus filhos e para a sociedade. Viva a educação através do esporte. Eita, gente! Kailan, você vai ter que transformar isso num corte, você sabe disso, né? Ficou sensacional. Pelo amor de Deus, me passa esse texto. Muito lindo. Quem é o autor? Você que escreveu? Então, isso aqui foi uma mãe que mandou para mim. Meu Deus, sensacional. Se você depois souber o nome do... É porque é bom a gente falar Eu pedi a ela. Ah, tá. Só que ela não me mandou. Isso já tem tempo que ela me mandou. Nossa, em uma conversa com ela. Olha só. É uma mãe que hoje virou uma amiga, né? Imagina. Inclusive, esposa do médico que fez cirurgia. O meu procedimento. Então, a gente conversando um dia, ela falou assim, Alessandra, lembra daquele dia que a gente estava conversando isso? Quando eu li esse texto, eu lembrei de você. Toma aí. Cara. E esse sabe aquele encontro que você quer ter com os pais? Esse texto pode abrir esse encontro. Então, nós vamos fazer isso. Porque a partir daí a gente faz a roda de conversa e tem que ter uma psicóloga nisso para nos ajudar. Minha amiga, gratidão mais do que gigante pela sua presença aqui. É minha. Meus amigos, então já sabe que episódio 17 estará no ar em breve, até o final dessa semana. Nós vamos ter o episódio 17 no ar. E eu já pedi para o Kailan, pelo amor de Deus, transformar esse momento aqui desse texto sensacional, a gente vai espalhar isso pela internet, que todos os pais têm que ouvir esse texto, tá bom? Forte abraço e até o próximo episódio, meus amigos. Obrigado.